Primeira, o uso do álcool pelo condutor causa efeitos comprometendo sua capacidade de autoavaliação. E o que mais, né? Não tô conseguindo escutar o professor, é só eu. Não consegue me ouvir? Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Dá para Estou escutar. ouvindo também. Primeira, o uso do álcool pelo condutor causa efeitos comprometendo sua capacidade de autoavaliação e, então, além de comprometer a capacidade de autoavaliação, compromete mais o que? O item A, o aumento de álcool no sangue, o retardamento dos reflexos, a visão dos passageiros. O cara bebeu e vai complicar a visão do passageiro, quem bebeu foi o condutor. Todas acima estão corretas, o item C não está correto, então já elimina o item D, né, que diz que todas estão corretas. O item A, o aumento de álcool no sangue, o retardamento dos reflexos. Então, o álcool causa aqui, o que ele quer que você responda é o retardamento dos reflexos. Capacidade de autoavaliação e retardamento dos reflexos. Então, primeira questão, item C de casa. Vamos para a segunda. Não é a B, O não? item B, não, professor? Foi mal. Eu li uma coisa e marquei outra, foi mal. Primeira, item B. Retardamento dos reflexos, desculpa, foi mal. Então, consertando aí, foi mal. Segunda, ao encontrar animais atravessando a via, deve-se adotar o seguinte procedimento. O que você deve fazer se você encontrar um animal atravessando a via? O item A, reduzir, não buzinar com a intenção de não assustar, reduzir a velocidade para caso ele corra ou faça alguma coisa você tenha tempo de frear, né? E nem ligar a luz alta. O item A está muito bom. O item B, aumenta a velocidade. Quando você aumenta a velocidade, você está aumentando o risco, né? Se ele correr na sua direção, não vai dar tempo de você frear por conta da velocidade. Então, dispense o item B. O item C, ligar a luz alta, buzinar e fazer movimentos bruscos. Os três podem assustar um animal e ele correr na sua direção, então não é aconselhado. D, aumentar a velocidade e jogar a luz alta. Os dois não são aconselhados, pois podem assustar um animal. Então, o que você deve fazer é reduzir a velocidade, não buzinar e nem ligar a luz alta. Segunda, item A de avião. Terceira, como podemos evitar acidentes? O item A, dirigindo sempre em alta velocidade. Quanto mais rápido você andar, maior probabilidade de acontecer um acidente. O item B, dirigindo pensando em si. Correto é você pensar em si e nos outros também, respeitando o próximo, né? Então, o item B dificilmente vai ser o correto. O item C, dirigindo com atenção, educação, respeito e usando equipamentos de uso obrigatório. O item C está muito bom. O item D, dirigindo de forma insegura e sem cuidados. Então, entender não pode ser, né? De forma insegura e sem cuidados. Dispensamos o A, dispensamos o B e o D. Sobrou o item C de casa. Terceiro item C. Quarta, são condições adversas do condutor, exceto, ele quer saber o único item que não é condição adversa do condutor. O exceto, ele pede o contrário, ele quer o que não é condições adversas do condutor. O item A, fadiga, quem fica fadigado é o condutor. Cansaço por ter virado a noite trabalhando, não conseguiu dormir. O estado emocional também é condição adversa, né? Se o cara não estiver bem, né? Não tiver, sei lá, perdeu o emprego, morreu um ente querido, um pai, uma mãe, um irmão, né? Ele fica abalado emocionalmente, né? Então, é uma condição adversa, sim, do condutor. Dirigir com atenção não é uma condição adversa, é o que tem que ser feito, né? Condição adversa é uma coisa que adversa atrapalha, né? De alguma maneira, o condutor. Dirigir com atenção não vai atrapalhar, não, vai ajudar.
O sono, o item D, o sono é uma condição adversa, né? O cara tá morrendo de sono, para dirigir é complicado, né? Pode acontecer ele dormir no volante e causar um acidente. Então, o único que não é condição adversa é dirigir com atenção. Quarta, item C de casa. Quinta, um veículo apenas se envolve em um acidente. Era para ter uma vírgula. Um veículo apenas se envolve em um acidente. Como podemos classificá-lo? É um acidente que tem apenas um veículo. Aí vem aqui, colisão sozinha. Não tem essa colisão não, sozinha não. Colisão misteriosa? Tem essa colisão misteriosa sim. Quando apenas... Professor, você pode me deixar a quarta para mim, por favor? Na hora. Porque ele enganchou para mim. Então, quarta, são condições adversas do condutor. Aí, vírgula, exceto. A palavra exceto, ela modifica o enunciados. Então, ele não quer mais as condições adversas do condutor, ele quer o que não é. O exceto deixa o enunciado ao contrário. A exceção, a pergunta, a exceção aqui é o que não é condição adversa. O único item que não é condição adversa do condutor é dirigir com atenção. Condição adversa é uma coisa que atrapalha o condutor. Dirigir com atenção é como ele realmente deve dirigir. Quer perguntar, Leonardo? Sem querer, né? Então, quarta, item C de casa. Deu certo aí? Posso ir para a quinta? Pronto. A quinta, um veículo apenas se envolve em um acidente. Como podemos classificá-lo, né? Ele quer saber qual o nome do acidente em que tem apenas um veículo envolvido. Geralmente ele vai a óbito e quando ele não vai a óbito, ele não lembra o que causou o acidente. Esse tipo de colisão é a colisão misteriosa. É a colisão misteriosa. Colisão sozinha não tem, colisão única também não tem. Colisão frontal é quando os dois veículos batem de frente, né? Mas ele já disse aqui que é um veículo apenas. Então, quinta questão, item B de bola. Sexta, em que situação é necessário o pisca-alerta? Pisca-alerta você utiliza quando você está em uma situação de emergência no seu veículo. Você utiliza quando a via permitir, né? A via seca, você tem que ligar o pisca-alerta, algum tipo de sinalização de sair isso. Ou quando você vai fazer um embarque ou desembarque de pessoas à noite, você liga o pisca-alerta. O item A, utilizar apenas nos dias de chuva? Não. Em situações de emergência, sim. Advertir os pedestres, você vai utilizar a buzina, né? Para usar nas rodovias, você tem que acender o farol nas rodovias, não ligar o pisca-alerta. Então, item em situações de emergência, item B de bola. Sexta, item B. Sétima, como denomina-se na direção defensiva a utilização dos freios para reduzir a velocidade ou imobilizar o veículo? É o ato da frenagem, né? Você frear o veículo para reduzir a velocidade ou imobilizar o veículo, é a frenagem. Aquaplanagem é quando você desliza, né? Quando tem água abaixo dos pneus, né? Muita água. Derrapagem é quando o carro derrapa, né? Ou por óleo, ou por areia na pista. Parada é quando o veículo imobiliza o veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque ou desembarque de pessoas. Então, o ato de frear para reduzir a velocidade ou imobilizar o veículo é frenagem. Sétimo, item C. Oitavo, o acidente é considerado evitável quando? Evitável é o acidente que você tivesse feito tudo que deveria ter feito, tudo que estava ao seu alcance, você teria evitado o acidente. Ele é evitável. Professor, só um instante, qual foi a resposta da 7? Deixa eu só baixar lá de novo, peraí. Sétima, frenagem, item C, C de casa. O ato de frear para reduzir a velocidade ou imobilizar o veículo. Obrigado, professor. Por nada. Ok.
Então, oitavo, o acidente é considerado evitável quando? Evitável é aquele acidente que se você tivesse feito tudo que estava ao seu alcance, você conseguiria ter evitado o acidente, né? O item A ocorre porque o condutor deixou de fazer tudo o que poderia ter feito para evitá-lo. Olha aqui, ó. Ocorre porque o condutor deixou de fazer tudo o que poderia ter feito, né? Tá muito bom. O item B, o condutor fez tudo o que era razoavelmente possível fazer. Se ele tivesse feito tudo que era razoavelmente possível fazer. Estou ouvindo, pode dizer. Mas essa palavra deixou não significa outra coisa não, porque ficou meio assim, eu fiquei em dúvida dessa questão. A palavra deixou o que tem? Ocorre porque o condutor deixou de fazer. Então ele não fez. Correto, ele não fez. É isso mesmo que está dizendo. Ele não fez tudo que deveria ter feito. Se ele tivesse feito, não tinha acontecido o acidente. Mas como ele não fez... É porque, como ela falou também, professor, eu não entendi, eu acho que ela também não entendeu. É que aqui, ó, o acidente é considerado evitável quando... Aí eu acho que a gente confundiu com essa da A e da B, sabe? Ó, Eu fiquei... o item A está dizendo aqui, ó. É evitável porque daria para ter sido evitado, mas ele aconteceu o acidente. Só que a culpa foi dele, porque ele não fez tudo que estava ao seu alcance. O acidente aconteceu. Ele é evitável quando? Quando é que o acidente é evitável? Quando ele poderia ter sido evitado. Se ele tivesse tudo que estava ao seu alcance. Como ele não fez, aconteceu o acidente. Então é evitável, quando é que é evitável? Porque ele poderia ser evitado, mas ele aconteceu. Para ser evitável é porque aconteceu o acidente. Se não tivesse acontecido, não tinha acidente nenhum. Pronto, agora eu entendi, mas eu tinha colocado a letra B, porque eu fiquei em dúvida nessa palavra. Pronto. Eu também coloquei a B. A B, ó, o condutor fez tudo o que era razoavelmente possível. Ele fez tudo. E mesmo assim não foi o bastante, então o acidente era inevitável. Tá entendendo a diferença? Eu coloquei a B também, essa daí. Mas aí ele falou aí que deixou de fazer. Por isso mesmo, ó. O acidente só aconteceu porque ele deixou de fazer o que deveria ter feito. Se ele tivesse feito, não teria acontecido. Então, não teria sido nem acidente. Mas o acidente... tipo uma parada, né? Tipo assim, de atenção, né? Ó, já o item B diz assim, o condutor fez tudo o que era razoavelmente possível fazer. Se ele fez tudo o que era razoavelmente possível e mesmo assim não evitou, significa que era inevitável. Não sei se vocês estão entendendo. Ajudou, não ajudou, ainda está complicado? Dá pra entender assim mais ou menos, mas que ficou meio assim, ficou. Eu acho que o que complica Então entra é na porque palavra tem esse nome razoavelmente. evitável. Aí todo mundo pensa que o acidente não aconteceu, mas evitável, ele deixou de fazer alguma coisa para poder acontecer. Ó, Essa daí eu No perdi. caso, agora eu tô entendendo. eu No quero que caso, vocês entendam o deixou seguinte, de- ó, deixa eu ver se eu consigo ser um pouco mais claro. O acidente aconteceu. O acidente aconteceu, tanto no evitável como no inevitável. O acidente aconteceu nas duas situações. Se não tivesse acontecido nenhum acidente, mas aconteceu nas duas situações. A diferença de uma para outra é que o inevitável, ele fez de tudo e mesmo assim aconteceu. Por quê? Porque era inevitável. Nada do que ele poderia ter feito iria evitar um acidente. Nada, nada, nada. Já o evitável poderia ter sido evitado se ele tivesse feito tudo, mas ele não fez tudo. Então, nas duas situações, o acidente aconteceu, nas duas. A diferença de um para o outro é que no inevitável, o inevitável, ele fez de tudo que poderia ter feito e mesmo assim não tinha como evitar o acidente. Já no evitável, o acidente também aconteceu no evitável, por isso que é acidente evitável. No acidente evitável, ele não fez tudo que estava ao seu alcance. A diferença é só essa, os dois, o acidente aconteceu nos dois. Agora, o inevitável, nada que ele poderia fazer ia evitar, nada, porque é inevitável. O que não é Não, tá, agora entendi. inevitável é evitável. Agora eu entendi essa palavra evitável. O que interfere ali é o evitável. O evitável é que ele tinha 1% de Ele chance. tinha possibilidade de evitar e não evitou. Agora eu Ele entendi. tinha 1% de chance para evitar
O inevitável Mas ele é não 0%. evitou. Não Então precisa- ele deixou de fazer alguma coisa para evitar. Pronto, ele deixou de fazer uma coisa para evitar. Você disse tudo agora. Aí eu me confundi aí um pouquinho. Né? Todo mundo se confunde, é normal. É porque eu já estou faz tempo, né? Fazendo essa questão aí, mas todo mundo se confunde, é normal. Então, oitavo, acidente é considerado. Ela ligar para mim. Então vai. Para ser bem sincero, eu escutei mais o chiado do que ela falando. Não sei se foi só eu. Eu acho que ligou na hora assim errado, sei lá. Ela tava voltando. Tá conversando com alguém, né? Então, oitava, o acidente é Foi não, que eu tô com o ventilador. Eu perguntei se a oitava é a alternativa A, entendeu, professor? a alternativa A, correto, é. O evitável é aquele que ele deixou de fazer tudo que poderia ter feito, é o evitável. O inevitável, ele fez tudo e mesmo assim aconteceu. Por quê? Porque era inevitável, não tinha nada que ele pudesse fazer, a verdade é essa. Então, Tem meio que um joguinho aí de presente e passado, né? Na palavra ocorre, que é no presente, e na outra tem o condutor fez, já ficou no passado, né? Aí engana muito a mente da pessoa. aí, boa observação, é ótimo. Ocorre porque o condutor deixou de fazer. Olha aí, boa observação, ocorre. Show. Essa palavra deixou também, essa palavra deixou. Mas o deixou significa justamente isso. O deixou é porque ele não fez. O deixar de fazer é o que se transforma em evitável. É isso que eu não entendi, entendeu? É Pronto. porque ele tá dizendo que é evitável, é como se eu tivesse lido inevitável. O deixar de fazer quer dizer que ele não fez. Se ele não fez, se ele tivesse feito, poderia evitar. E já o outro, ele fez tudo. Fez tudo. E não conseguiu evitar porque era inevitável. E o outro, ele deixou de fazer, então ele não fez tudo. Talvez daria até para evitar, mas como ele não fez tudo, não evitou. Então, oitava, item A. Essa aqui está tranquilo. Vamos ter que lembrar um pouco. A gente vai para a próxima. Por mim, tudo ok, tá? Entendi. Então, nona. Como denominamos o efeito onde o pneu mantém contato com o solo? Se ele mantém contato com o solo, né? Quer dizer que ele está com aderência ao solo, né? Ele está... A aquaplanagem, ele perde o contato com o solo, que é o item D. A aquaplanagem, ele está um pouco acima do solo, ele fica ali por cima de um espelho d'água. O automatismo não tem nada a ver com contato com o solo. Automatismos são, pode-se dizer, memória muscular, né? Corretas e incorretas. O estressamento é você ficar girando o volante para o lado e para o outro. Estressamento é você ficar girando o volante para o lado e para o outro. Aderência é o que diz lá o enunciado, né? O pneu mantém contato com o solo, é aderência. Nona, item A de avião. Décima, como classificamos os automatismos, né? Ali coloca aqui sinônimos, né? Certos e errados, verdadeiros e falsos, corretos e incorretos, seguros e inseguros, né? Então, os automatismos são classificados em corretos e incorretos. Décima, item C de casa. Essa questão eu acertei, porém eu não entendi. Como o senhor falou, para não deixar em branco, eu respondi e acertei. Mas o que seriam esses automatismos, hein? Automatismo é tipo memória muscular. Vamos dar um exemplo aqui. Quando você vai começar a dirigir, no próximo passo aqui depois da prova, tem pessoas que vão... Um exemplo de automatismo. Dirigir com a mão na janela. Às vezes você já dirige há muito tempo, antes de tirar a carteira, você está com mania de ficar com a mão na janela. É um automatismo incorreto, porque ele é inseguro. O correto é você manter as duas mãos no volante. Então, se você for fazer a prova do Detran, lá, o avaliador, e você já tem um costume, vamos dizer que se você dirige desde os 15 anos, por exemplo, então
Vamos dizer que tu tinha 20, ou vamos dizer que tu tenha 18, né? Então tu dirige desde os 15, está com 3 anos que tu já dirige. Toda vida que o trânsito está tranquilo, tu coloca a mão ali na janela, o braço na janela. É um automatismo incorreto, porque ele é inseguro. E se tu for fazer isso lá, tu ficar um pouco mais tranquilo lá na hora de fazer a prova, pode ser que sem querer é involuntário, né? Já está automático, já está na tua memória muscular. Quando tu tá mais tranquilo, tu bota o braço aqui na janela. Aí tu pode ser reprovado. É um costume teu. Tem os costumes corretos e os costumes incorretos na hora de dirigir. Um Eu exemplo, entendi. quando você já está acostumado a dirigir, você não olha mais na hora de passar a marcha. Você já faz sem precisar olhar para a marcha. É o correto. Já está tão acostumado que você não olha mais nem para a marcha. Você passa a marcha sem tirar. Mas essa questão de marcha é coisa reprovada, professor? Não entendi, Brenda. Tipo assim, a gente passar a marcha sem olhar é reprovado, como é? Ou não? Não, mas você ficar com o braço na janela é. Ou então você estiver na moto, tu tá guiando aqui a moto, lá na hora da prova do Detran, tu ficar só com a mão no guidão, tu é reprovado. Tu não baixar a viseira do capacete, tu vai ser reprovado, ficar com a viseira levantada. É um automatismo incorreto, né? Tu ficar com a viseira levantada lá na hora de fazer a prova. Como é a questão da viseira, hein, professor? Repete aí, por favor. A viseira tem que estar fechada. O percurso todinho que tu tá guiando a moto com a viseira fechada. Aí vamos dizer que tu já tá tão acostumado a andar de moto, aí lá no meio do percurso tu levanta a viseira, por exemplo. Pode ser reprovado. Se tu esquecer de fechar aqui a parte de baixo aqui do capacete, né? É um costume, é um automatismo incorreto. Tu não tem costume de fechar ali. Se lá na hora tu esquecer, tu pode ser reprovado. Então é um costume. O correto é aquele que é seguro, o incorreto é o que não é seguro. Vai depender muito de como você aprendeu a dirigir. Quem vai aprender... aprendeu a dirigir já é que é ruim, né? Quem já sabe Vou dar um exemplo. Antes de tirar a habilitação, eu andava de moto lá no trabalho para aprender, né? Comecei a andar de moto lá no trabalho, antes de tirar a habilitação. Quando foi lá no dia do teste, eu tirei a mão do volante. Ou o avaliador não viu, do volante que eu digo do guidão, né, da moto, ou ele não viu, ou deixou para lá, mas eu parei lá em frente, onde você vai subir numa rampazinha, né, e tirei a mão. Não sei porquê, eu sei que eu tirei. Quando eu me lembrei, assim, levei um susto, porque era o costume de tirar a mão na hora que queria, eu tirava a mão, tirei a mão do guidão. Professor, mas enquanto parado, pode? Porque o senhor parou, né? Como o senhor parou, ele pode ter visto como o senhor estava parado, então acho que ele não avaliou por conta disso, né? Eu nem sei, eu sei que foi um susto, mas eu fiz a prova todo dia com medo de ter reprovado. Eita, imaginei refazer tudo de novo. Tu é doido. Caraca, hein? Mas realmente deu medo. Deus me livre, dá logo uma vontade de chorar, eu acho. Vai tudo de novo. Eu Pronto, choraria também. O que significa dirigir de forma preventiva? Preventiva é tentar prever os acidentes, né? E fazer com que eles não aconteçam, né? Tentar prever possíveis acidentes e fazer com que eles não aconteçam, né? Dirigir de maneira segura, obedecendo às leis, né? Os limites. O item A, observar tudo, prever mentalmente e agir no momento ideal. O item A está muito bom. O item B, é apenas conhecer as vias? Não, conhecer a via não é dirigir de forma preventiva. O item C é calcular o tempo no relógio. Calcular o tempo no relógio tem nada a ver com o trânsito, né? É saber das próprias condições físicas e mentais, né? Também tem nada a ver, não. Então, o item A, observar tudo, prever mentalmente, se caso aconteça alguma coisa, o que é que eu vou fazer, e agir no momento ideal, no momento certo. 11º item A. Décima segunda, um condutor atrasado com horário a cumprir tende a aumentar a velocidade do veículo? Sim. Desrespeitar a sinalização? Às vezes sim, né? Passou o limite de velocidade, né?
Quando não tem fotossensor, ele dá uma esticadazinha. O item C, forçar a passagem entre veículos. Ele está muito atrasado, ele faz umas loucuras, né? Então, item D, todas as alternativas estão corretas? Estão sim. Então, 12º, item D de dado. Décima terceira, como se divide a direção defensiva? O item A, preventiva e corretiva. O item A está muito bom. O item B, segura e insegura. Prática e teórica. Individual e coletiva. Direção defensiva, ela é classificada em preventiva, onde você tenta prever os possíveis acidentes e fazer com que eles nem iniciem. E a corretiva, ele já iniciou, você vai tentar corrigir, né? Tentar fazer com que não aconteça o acidente, mas ele já iniciou. Vai depender do seu reflexo. 13ª, item A de avião. Seu reflexo e sua perícia no domínio do veículo. A forma correta e segura para conduzir veículos é o item A com as duas mãos ao volante? Sim. O item B com apenas uma das mãos? Não. Com as duas mãos ao volante, você só pode tirar a mesma para fazer a sinalização gestual ou para trocar de marcha lá no câmbio, né? Então, dispensa o item B. O item C, com o braço, acho que é com o braço para o lado de fora do veículo. Também não. Com automatismo incorreto. Não precisando usar cinto de segurança. Também não. Automatismo incorreto, você tem que colocar o cinto de segurança. Então, 14ª, item A, com as duas mãos ao volante. Eu não sou um bom piloto, então eu ando devagar, mas ando bem devagar. Não sou assim um rádio no volante, porque é muito mais fácil, né? Parar o veículo, é mais fácil para desviar, mais fácil para tudo. Eu ando devagar, no meio dos meus amigos eu sou o mais lento sempre. A principal causa de colisão frontal em vias retas é... Principal causa de colisão frontal. Frontal, frente, né? O retorno à esquerda. O retorno à esquerda é fazer uma curva para a esquerda, né? A conversão à direita é fazer uma curva para a direita. A ultrapassagem forçada. A presença de sinalização. A presença de sinalização é o correto, né? Quanto mais sinalizado, mais seguro. Então, a principal causa de colisão é a ultrapassagem forçada. Você vai tentar fazer uma ultrapassagem e calculou errado, alguma coisa deu errado, e você bate de frente com um veículo que vem no sentido oposto, né? Então, 15ª, item C. Décima sexta, fazem parte do sistema elétrico. O item A, radiador e ventoinha. Radiador e ventoinha, eles fazem parte do sistema de resfriamento, né? Chamado de arrefecimento, né? Então, não são no sistema elétrico, dispensa o item A. O item B, o carburador você sabe que é lá no motor. Filtro de ar também é lá no motor, né? Então, alimentação, então, dispensa o item B. Bateria armazena eletricidade, energia. Distribuidor divide de um fio para 4, né? Se for um veículo 4 cilindros, para 4 velas, né? Para causar centelha, né? A bobina transforma a energia que vem da bateria, que ela é em baixa tensão, para alta tensão. Então, os 3 itens aí são do sistema elétrico, né? O item C está no páreo. O item D, o cabeçote é a parte de cima do motor, por isso o nome cabeçote vem de cabeça. Cilindro é a parte do meio, que tem os cilindros, né? Pistão é das peças móveis, né? Ele fica correndo dentro do cilindro, né? Então, o único item que tem 3, que são do sistema elétrico, é o item C, bateria, distribuidor e bobina. 16ª, item C de casa. Décima sétima, qual a finalidade do carburador? O carburador, ele manda ali o ar
e o combustível, né, nos carros um pouco mais antigos, que não tem injeção eletrônica, para a válvula de entrada, né? O item A, bombear combustível para o motor. Bombear vem o que? De bomba, né? O item B, pressionar o combustível para o cilindro mestre. Pressionar o combustível, acho que é o pistão, né? Leva o combustível até a vela, né? Misturar ar e combustível na proporção recomendável. É a função do carburador, que é a mesma função também da evolução do carburador, né? Que é a injeção eletrônica. E o item D, pressionar o ar para a câmara de combustão. Então, a resposta correta é o item C. Misturar ar e combustível na proporção recomendável. 17º, item C. Décima oitava, para contribuir com o meio ambiente e exercer a cidadania, os motoristas devem: o item A, tomar os cuidados necessários para poluir menos o meio ambiente e ser educado no trânsito. O item A tá bom. O item B, sujar as vias e aceitar desafios dos outros. Isso aí não se deve fazer, nem sujar a via, né? Aceitar desafios para fazer corrida, pega, né? O item C, ser legal só com os motociclistas. A gente vai ser legal com os motociclistas e vai ser ruim com os mototaxistas, os motoristas de caminhões, motoristas de coletivo. Aí é preconceito, né? Então dispensa você também. O item D, jogar lixo no chão, você não deve jogar nem na sua casa, imagine na via, né? Só quando não tiver lixeira. Onde é que a gente vai achar lixeira no trânsito, né? Então, 18º, item A de avião. Décima nona, a poluição característica dos veículos movidos a óleo diesel é a forte emissão em ozônio, camada de ozônio, gás natural veicular, é menos poluente, vapor de água, a água evapora, não é poluente. O item D, monóxido de carbono é poluente, diazina e fumaça. Então, a poluição característica dos veículos movidos a óleo diesel é a forte emissão de monóxido de carbono, diazina e fumaça. Então, 19ª, item D de dado. Vigésima, quando o condutor cometer as infrações média, gravíssima, grave e leve, ele perderá, aí vem aqui, ó, respectivamente, tem que ser naquela ordem, média, gravíssima, grave e leve. Eu tive que desenhar uma tabela para poder colocar. Eu tive que desenhar, porque é respectivamente, né, na ordem, né? Aí tive que botar 1, 2, 3. Só nas duas primeiras, média e Esse é só pela lógica. Vamos dizer que você sabe, você só lembra o valor da gravíssima. A gravíssima está na segunda posição, né? O valor da gravíssima é 7 pontos. Aí você vai olhar aqui na segunda posição, né? Professor, Pode falar. não lembrava de nenhum, fui pela lógica, tipo a média, aí é a 4, a gravíssima, 7, eu fui pela lógica. Olha, não lembrar nenhuma, mas utilizou a lógica. Show. Massa. Então vamos dizer que você lembra pelo menos na gravíssima. A gravíssima é a pontuação maior, né? É 7, né? Mas vamos lá. Rapaz, fiz da mesma forma também. Foi O item A, também, imaginei. o número 5 se repetiu no item A. Não pode ter a mesma pontuação, não pode. Então o item A está dispensado. O 5 apareceu na primeira posição e apareceu na terceira, então está dispensado. No item B, o 5 apareceu 2 vezes novamente. O 5 apareceu 2 vezes novamente. Não tem como ter a mesma pontuação. Dispensa o item B também. O item C, você ainda está ali na dúvida. Já o item D diz que o leve é a maior pontuação, 7 pontos. O leve é a maior pontuação, 7 pontos. Então você já vai olhar para o item C com mais carinho, né? Média 4, pode ser. Gravíssima 7 é o maior, pode ser. Grave 5, grave é maior que média, né? E leve 3. Então você dispensou o item A e o B, e o item C e o D diz que leve é 7 pontos, o maior ponto, então deve estar errado. Então, 20º, item C de casa.
21ª, a subdivisão da pista de rolamento, com ou sem separação de marcas e cuja largura permite a circulação de um veículo com segurança. É a faixa de trânsito, né? São chamadas de, o item A, faixa de segurança? Não. Passagem de nível é por onde passa ali a linha do trem, né? O trilho, né? Vias públicas e faixas de trânsito. Então, subdivisão da pista é dividida em faixas de trânsito. 21ª, item D de dado. Segunda, o Departamento de Trânsito, DETRAN, órgão executivo, o DETRAN é executivo, mas com a letra D, cabe, entre outras, a atribuição de, ele quer saber a atribuição do DETRAN. Item A, expedir a Carteira Nacional de Habilitação? Com certeza, é a atribuição do DETRAN. Item B, construir novas vias? Item C, estabelecer modelos de placas de veículos? Estabelecer, órgão normativo, estabelecer, criar, né? O item D, sugerir modificações, sugerir normativa. Modificações à legislação de trânsito normativa. Então, você dispensa o C e o D. Expedir a Carteira Nacional de Habilitação já foi do DENATRAN e ele delegou para o DETRAN. Então, 22ª, item A, de avião. A terceira, a cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação ou da permissão para dirigir. Pessoal, você não pode andar com a cópia. Não tem validade para substituir o documento original, né? A cópia não tem validade para substituir o documento original. Então, o pessoal só andar com as cópias para não ter perigo de perder o original. 23ª, item A de avião. 24ª, compete ao DETRAN, exceto. Ele quer saber o que é que não compete ao DETRAN. O exceto garante o contrário. Item A, estabelecer normas. Estabelecer normas é órgão normativo. Começa com a letra C. DETRAN começa com a letra D. Então, dispensa o item A. Item B, cumprir e fazer cumprir as normas de trânsito. Vistoriar veículos é função do DETRAN, com certeza, vistoriar veículos. Expedir a Carteira Nacional de Habilitação, com certeza é função do DETRAN. 24ª, item A, estabelecer normas regulamentares referidas ao Código de Trânsito Brasileiro, não é função do DETRAN, ele é um órgão executivo. Quem estabelece normas são os órgãos normativos. Então, 24ª, item A de avião. 25ª, qual órgão tem a função de julgar recurso interposto pelos condutores? Ele botou PROCON, DETRAN e Tribunal. Quem julga os recursos são as JARIs, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. 25ª, item C de casa. A 26ª, remoção do veículo. Quando é que ele vai ser retirado de lá, né? Ocorrerá quando? O item A é estacionar onde houver guia de calçada, meio-fio, rebaixada para a entrada e saída de veículos. Aqui ele está dizendo que o carro estacionou mesmo na entrada de veículos, né? Tipo assim, a garagem da sua casa, você quer tirar o carro e tem um cara lá estacionado, você vai ligar pro órgão, né? Ó, tem um carro que estaciona na minha garagem. Eles vão lá rebocar. O ato de rebocar está removendo o veículo lá do local, né? O item B, transitar com o veículo sem nova vistoria após acidentes. O veículo vai ficar retido, né? C, estacionar próximo à guia de calçada meio-fio. Isso é o correto, tem que estacionar próximo à guia da calçada, né? O item D, estacionar em frente de qualquer escola. Não é crime estacionar em frente de escola, nem é infração, né? O que não pode você estacionar em frente à guia rebaixada, que é para entrada e saída de veículos.
Então, 26ª, item A de avião. Vigésima sétima, quando o condutor estacionar o veículo nos viadutos, e pode estacionar o veículo em viaduto, pontes, pode estacionar o veículo na ponte, e túneis, será punido aí o item A. Apenas multa, vão multar e vão deixar o carro lá atrapalhando o trânsito. O item B, apreensão do veículo e multa, apreensão do veículo, ele tem que cumprir uma pena, né? Ele vai preso, ele tem que cumprir uma pena de 1 a 30 dias. A apreensão eu acho um pouco exagerado. O item C, remoção do veículo e multa. Correto é remover ele lá do local, ele está atrapalhando o trânsito, né? Remove ele de lá, multa, e depois o cara paga lá as multas para tirar. Cassação da carteira nacional de habilitação, cassação é bem grave, né? Você vai passar 2 anos sem poder dirigir e vai ter que reiniciar tudo de novo para tirar a habilitação só porque estacionou num local proibido, é um pouco exagerado. Então, remoção do veículo e multa. 27ª, item C de casa. Vigésimo oitavo, o condutor habilitado na categoria B só poderá dirigir categoria B, veículo de 4 rodas, até 3.500 kg, né, categoria B, e até 8 passageiros, excluído o motorista. Ônibus tem acima de 8 passageiros, então já não posso pilotar ônibus com a categoria B. A menor categoria para dirigir ônibus é a categoria D de dado. Caminhão com certeza pesa mais de 3.500 kg. Então já não posso dirigir o caminhão com a categoria B. Item C, veículo de até 3.500 kg e veículos de passeio. Veículos de passeio são os nossos veículos, né? Veículos normais. D, veículos até 3.500 kg, tá, beleza? E motocicleta. Motocicleta é categoria A, né? Então, o único item que se encaixa é o item C. 28º, item C de casa. Vigésima nona, as vias urbanas são classificadas em... Vias urbanas são 2 tipos, né? Não, as vias urbanas são 4 tipos, né? Tem as vias de trânsito rápido, as arteriais, as coletoras e as locais, né? Então, o item A, vias rurais. Rurais é o contrário de urbano, né? Então, dispensa o item A. Item B, vias arteriais. Coletivas, não tem essas vias coletivas, né? Item C, vias locais. Coletoras, arteriais e preferenciais. Preferencial não é um tipo de via urbana, não. Então, dispensa o item C também. O item D, vias locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. São os 4 tipos de vias urbanas. Então, 29ª, item D de dado. Trigésima, este sinal indica, a gente olha lá para a placa, né? Tem uma seta para frente, algo tipo siga em frente, e uma seta também para a direita, algo tipo siga à direita, vira à direita. Então, siga em frente ou vira à direita, né? O item A, siga em frente, beleza, ou à direita, tá batendo. O item B, siga em frente, só que também tem outra seta para a direita, né? Então o item B está incompleto. O item C, siga em frente ou à esquerda, a seta que tem lá é para a direita, né? O item C está errado. Vira à esquerda, tem ali uma seta para frente e outra para a direita. Então o item mais correto é o item A, 30, item A de avião. Este sinal indica, a gente olha lá para a placa, tem uma bicicleta. Não tem nenhuma proibição, algo tipo, pode andar de bicicleta, permitido bicicleta, né? Deve ser algo parecido com isso. Item A, circulação exclusiva de bicicletas? Pode ser. Item B, circulação exclusiva de ônibus? A placa fala de bicicleta, então não tem nada a ver com ônibus. Dispensa o item B. O item C, passagem para pedestres?
A placa tem uma bicicleta desenhada, não tem nada a ver com o pedestre. Então dispensa o item C. O item D, circulação exclusiva de ciclomotor. Ciclomotor, quer dizer que tem um motor. A bicicleta não tem motor. Ela é tração humana. Então dispensa o item B, C e D. Restou o item A, circulação exclusiva de bicicletas. 31ª, item A. 32ª, este sinal indica. Tem ali o T, que é tonelada, e tem a seta ali para baixo, né, que indica peso. Sempre que aparece essa seta para baixo, que é peso bruto total, né, vai aparecer também as palavras, como é uma placa de regulamentação, aparece aquelas palavras máximo permitido, né? Então eu sei que é peso bruto total e vai aparecer as palavras máximo permitido. E tem a peso máximo permitido por eixo. Na placa tinha que ter um eixo desenhado. Não tem um eixo, então o item A não tem nada a ver. Não tem um eixo. O eixo é aquele ferro que liga um pneu para o outro, né? O eixo do veículo. Dispensa o item A. O item B, peso máximo permitido na via. Item C, peso bruto total, que está relacionado a peso, máximo permitido, sempre aparece, quando aparece essas setinhas, né? Aparece esse máximo permitido. Então o item C está muito bom. O item D, peso bruto máximo permitido. O sinal indica peso bruto total máximo permitido. 32ª, item C de casa. Trigésima terceira, este sinal indica mão dupla adiante, pista dividida tinha que aparecer ali o canteiro central, não apareceu, né? Ponte estreita e ponte móvel. Ponte móvel tinha que aparecer água, também não apareceu. Então, 33ª é ponte estreita. 33, item C de casa. Tá tudo tranquilo aí? Vocês estão me ouvindo? Tá beleza? Sim. Beleza, então. 34ª. Este sinal indica, a gente olha para a placa, ela é amarela, de advertência, e tem uma curva bem fechada para a esquerda. Sempre que tem essa curva fechada assim, vai aparecer a palavra acentuada. O item A, curva acentuada à esquerda. O item A está muito bom. O item B, pista acentuada à direita. Pista acentuada. Bateu não. O item C, curva acentuada em S. Em S tinha que ter duas curvas, mas só tem uma, então dispensa o item C também. O item D, curva à direita, a curva ali que tem para a esquerda. Então, 34ª, item A, curva acentuada à esquerda. Trigésima quinta, este sinal indica. O item A, depressão. Depressão é tipo como se fosse um buraco. B, declive acentuado. Declive acentuado é uma descida, né? Acentuada. 14ª é qual que são mesmo? Item A, de avião. Ok. 34ª, este sinal indica a curva fechada. Se tem essa curva fechada aqui, aparece a palavra acentuada. Então, curva acentuada à esquerda, porque a seta é para a esquerda. Vou ter que sair, tá dando contato aqui. 35ª, este sinal indica depressão é tipo um buraco. Declive acentuado é uma descida acentuada. Aqui tem um ângulo de 90 graus, né? Descida acentuada, tá muito bom o item B. Item C, aclive. Aclive é uma subida, só que a foto do carro está descendo, né? Saliência ou lombada é tipo um calombo mesmo, né? A palavra saliência. Então, 35ª, item B de bola, declive acentuado. 36ª, este sinal indica. O item A, ponto de parada, o ônibus está de lado, né? O item B, ponto para desembarque.
O item C, para de ônibus. Acho que era para ser parada de ônibus, né? Mas essa placa aí é ponto de parada. Um ônibus de lado. Se fosse de frente, terminal rodoviário. 36ª, item A de avião. 37ª, este sinal indica estacionamento à frente. Item B, estacionamento. Item C, estacionamento regular. Item D, área de estacionamento, né? Sempre que tiver a letra E, está relacionada a estacionamento. Estacionamento à frente, estacionamento regular, área de estacionamento. Então, 37ª, item D, área de estacionamento. 37ª, item D. Oitava, você vê um acidente e decide parar o seu veículo para prestar socorro. Você estaciona o item A antes do local do acidente, sinalizando, cuidando da própria segurança e dos outros motoristas. O item A tá bom. O item B, estaciona depois do local do acidente, cuidando da sua segurança. O item C, bem próximo ao corpo. Não, próximo ao corpo da vítima não, né? E o item D, em qualquer lugar. O importante é o auxílio que você vai prestar, não em qualquer local. Tem que ser um local seguro que não cause mais acidentes. Então, o item mais correto é antes do local do acidente, sinalizando, cuidando da própria segurança e dos outros motoristas. 38ª, item A. 39ª, em caso de acidentes em que a vítima sofra queimaduras, você pode ajudá-la se o item A, passar pasta no local do ferimento, não, né? Retirar todas as roupas que estiverem grudadas, não também. Aplicar uma compressa de água fria, com gases e chamar o socorro especializado. Essa compressa de água fria ficou estranho pra caramba isso aí. O item D, passar manteiga e água, passar manteiga na pessoa, não. Então, A mais correta é ela. não, vamos eliminar a 39ª aí, eu vou eliminar essa questão, beleza? Aplicar uma compressa de água fria. Eu marquei ela, que eu achei a mais Não, aí certa. vamos eliminar essa questão aí que ela está muito, muito estranha. Seria, sim, né? A água em abundância aqui. Água em abundância e socorro especializado, né? Água corrente. Só que esse aqui, aplicar uma compressa de água, ficou muito estranho. Então, elimina a 39ª e anular. A única que eu ia acertar foi anulada. Que foi? A única que eu ia acertar foi anulada. É isso, cara, pelo amor de Deus. De 40 questões de acertação. Marquei a C. Eu ia ficar em depressão, ficar triste. 40ª. Dentre os itens abaixo, não deve ser realizado para evitar que a situação de um acidente de trânsito com vítima se agrave. Então, qual item não deve ser realizado para evitar um agravamento? Item A, acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximo ao local. Isso é correto a fazer, ele quer o que não é correto a fazer. O item B, desligar a chave de ignição do veículo acidentado. Isso é correto a fazer. O item C, retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Isso não é correto a fazer, né? Sinalizar o local também é correto. Então, o que não é correto fazer é o item C. Correto é o socorro especializado levar e não você, né? Então, pessoal, são 16h47. E aí, como é que foi? Vocês acham que acertaram quantas questões? Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.